Meu Deus, apareceu mais uma vez. Meu Deus, que é isso, hein? Abra sua Bíblia. No Evangelho maravilhoso de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. Eita, amo o capítulo 8 de Mateus, pois, né? Sermão do Monte, Rabassune Cantarabassai. A partir do versículo 8, meu Deus, do versículo 8, perdão, a partir do capítulo 8, muitas coisas vão acontecer. Vamos ler a partir do versículo 5, porque hoje, no subtítulo aqui, nós vamos ler a cura do criado de um centurião. Meu Deus, amo essa palavra e aprendi a amar esse centurião de uma forma linda e maravilhosa, porque esse centurião nos ensina grandes lições. É um tipo de fé que, imagine você ter um tipo de fé a qual fez o próprio Jesus se admirar. Agora imagine você ter uma fé em que espanta, num bom sentido, o coração de Cristo, porque ele diz a sua palavra que nem em Israel, estou falando de Jesus, o Nazareno, Yeshua Yamashia, ungido de Deus, meu Deus, falou que nem Israel encontrou a fé que ele teve nesse encontro. Que coisa linda e maravilhosa. Olha o que ele diz aqui no versículo 5, vai já começar a amassar os temperos desta noite. Podemos? Mateus 8, a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, olha só, um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, olha que forte, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Meu Deus, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor. Uma noite agora, Pai amado, nos separamos, Senhor Deus, não para assistir um culto, mas para te prestar um culto, Senhor. Manifestado, Rabassone Cantarabassai, já com a tua presença, Pai, porque a tua presença foi invocada no meio dos louvores dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, te pedimos nesta noite, nos ensina por graça e bondade, Senhor Deus, a vida deste homem, deste centurião, Senhor, onde, Pai, vamos ver nesta noite, Senhor Deus, que ele fez com que, Pai amado, fosse registrado, Senhor Deus, nas suas escrituras, Pai amado, essa fé onde o próprio Jesus, o mestre, aquele que conhece, tem a pedagogia da vida, não encontrou no seu povo fé como esta, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a esse encontro. Nos ensina neste momento. Nos ensina, Pai amado, a característica da vida deste homem, Senhor, para que possamos, através das lições, Pai amado, desse centurião, Pai, aprendermos, Senhor Deus, Deus de poder e glória, a ter uma fé como esta, Senhor. Meu Deus, a ter uma fé como esta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Confessamos como tua igreja tua, total dependência do teu Santo Espírito, Senhor, para conhecer, agir, falar em teu nome nesta noite, Senhor. Mais uma vez te pedimos, fala conosco por graça e bondade. É isso que nós oramos e crendo, já desligando toda a retaliação do mundo das trevas, para que tenhamos liberdade de pegar a tua palavra até o final. E uma coisa mais te pedimos, Senhor, não nos deixe sair como nós entramos. É verdade, Deus. Não nos deixe sair como nós entramos, Pai. Amém. Dá experiências contigo nesta noite, Senhor. É isso que nós oramos, crendo, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Deus. O tema não podia ser outro, né? Qual o tema de hoje aí? Lições de um centurião em Cafarnaum. Lições de um centurião em Cafarnaum. Meu Deus. E é maravilhoso, porque o que é uma lição? É quando você vai aprender através de um professor. Algo maravilhoso que você vai trazer para conhecimento e crescimento da sua vida. Agora imagine quando esse professor é um centurião, que entre aspas não seriam aqueles chamados pelo Senhor, seriam um gentil. E ainda mais em Cafarnaum, meu amado, Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. O quartel-general de Jesus era maravilhoso. Horebe era o quartel-general de Moisés, não é isso? Caverna de Adulão, quartel-general de Davi. Meu Deus, Jordão era um ponto de encontro de Josué. Amém. Mas agora Cafarnaum se tornou o quartel-general de Jesus. Tantos milagres,
ele fez em Cafarnaum. E todo mundo sabe o que quer dizer Cafarnaum, o primeiro Espírito Santo desta noite. Alguém quer saber o que é Cafarnaum? Alguém? Cafarnaum quer dizer Vila do Consolador. É Naim, lembra lá de Naim? É um nome parecido. Naim quer dizer a Vila do Consolo. Lembra quando uma senhorinha viúva recebeu de volta, através de uma maravilhosa comitiva de vida que foi encontrada na comitiva de morte, quando seu filho estava sendo levado para ser enterrado fora da cidade, em Naim. Ele encontrou ali quem, né? O consolo, porque ali ele foi restaurado, ressuscitado. E detalhe, hein? Jesus só tocou no esquife. Jesus só tocou no esquife. Agora imagine Jesus, você deixando Jesus tocar na sua vida, na sua alma, na sua casa, na tudo aquilo a qual tu tem apresentado para o Senhor nesta noite. Porque na Vila do Consolador, o milagre acontece. Meu Deus, que coisa linda, hein? Olha aí, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando. Para a gente começar a fazer uma introdução deste momento, nós vamos usar um sinótico, né? Um evangelho semelhante, aonde teve essa mesma passagem em Lucas 7, onde a gente vai usar como ponto de partida. Lucas 7, a partir do versículo 1, onde tem um detalhe maravilhoso para a gente chegar nesse momento do servo implorando. E você vai ver que tem umas características maravilhosas. Você vê um centurião implorando, não é isso, pastor? Verdade. Mas você vê um centurião implorando. Um implorando é uma súplica humilde. Agora você vai ver a característica da vida desse homem através dos olhos da vida desse outro autor, desse evangelista aqui maravilhoso, Lucas, médico amado, teologicamente, era um homem que era atento às coisas do Senhor. Que coisa linda. Olha que característica ele traz desse centurião. Tanto é que até o subtítulo está aí, ó, a cura do servo de um centurião. E é bacana que até anotei aqui, eu estava vendo, né, Chosen. Quando ele está mostrando aquele momento onde, né, mostrando os vários pontos, como o centurião estava, como ele ficou. E é bacana que eu não sei se eles fizeram isso propositalmente ou não, colocaram o nome do centurião de Gaio. E eu fui pesquisar, que eu estava lendo sobre, né, gravitando sobre a vida do centurião, junto ao povo judeu. Gaio é bacana, se você for ver Gaio no hebraico, sabe o que quer dizer Gaio? Aquele que surge de uma nação, aquele que é forjado através de uma nação. Para que pode? Meu Deus. Então você começa a compreender que esse homem, ele começou a ser trabalhado através da nação. Alguma coisa que ele viu na nação. E agora quando compreende através da vida de Jesus, que a nação, aquilo que a nação judaica esperava, já estava diante dele. Aleluia. O Messias chegou. Meu Glória Deus! a Deus. Olha que coisa linda, hein? Aleluia. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras. Que todas as palavras são essas? Quando ele tinha terminado o Sermão do Monte. Meu amado, o Sermão do Monte é compêndio. Sermão do Monte é glossário. Sermão do Monte é, tipo assim, pontos básicos para você caminhar uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Sermão do Monte é para discípulo. Aqui ele havia descido já do Sermão do Monte. No capítulo 8, no início de Mateus, ele já encontra logo como se atendesse a um apelo leproso. E aquele leproso, meu amado, ele não queria nem saber que era leproso. Porque o leproso naquela época tinha falado, eu sou imundo. Sabe que ele encontra para Jesus por causa da palavra que ele ouviu lá no cantinho dele? Se quiseres, me purifica. Aleluia. Porque o coração daquele homem já estava limpo. A carne estava em putrefação. Mas a alma dele havia sido purificada pela palavra do Senhor. Glória. Ele sabia que o ponto de partida do coração dele. Porque diz ali, né? Verdadeiramente, quem era limpo de coração veria a Deus. E aquele homem foi tocado no coração. Agora chega nesse momento, né? Pós o Sermão do Monte, olha que coisa linda. Depois Jesus concluiu todas as suas palavras, dirigiu ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião que estava muito, que este muito estimava, estava doente, quase à morte. Já agora, Lucas já traz um detalhe que esse rapaz já estava quase à morte.
Porque a gente vai ver hoje, nessa noite, que a idade aproximadamente desse jovem, ele podia ser, né, na faixa de 18 anos, por aí. Mas ele estava quase à morte. Olha que detalhe. É um servo de um centurião que estava muito estimável, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicado, dizendo: ele é digno, olha o detalhe, arquivo aí, ó. Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Meu amado, agora imagine, um gentio tirar do próprio bolso para construir uma igreja para aqueles que não professavam a mesma fé dele. Agora ele já tinha testemunho dos demais. Aqui é o currículo vitae dele, aquilo que as pessoas estavam enxergando o centurião. Meu amado, aquilo que as pessoas falam de ti é como Deus te enxerga. Amém. Isso aprendi em teologia pastoral, não é isso? As pessoas te chamam aquilo que Deus te enxerga. Então, a nossa responsabilidade como testemunho, como discípulo do Senhor, é ver como as vidas vão nos colocar diante do Senhor Jesus. Porque, na verdade, imagina, aquelas vidas estavam trazendo as causas desse centurião diante do Senhor Jesus. Porque o testemunho daquele homem era o testemunho de um homem digno. Amém. Era de um homem digno. Que isso, que coisa linda. Olha que forte. Olha que forte. Quando ele falou aqui de novo, no versículo 6, então Jesus foi com eles, ele é digno de que lhe faças isso, no versículo 4, ele está chegando a Jesus com instância, que ele suplicava dizendo, ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos indicou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer, Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entres em minha casa. Meu Deus. Agora a gente começa a compreender que Lucas apresenta que havia um testemunho forte na vida deste homem. Que esse homem já não estava mais alheio ao povo que ele assistia, porque ele é uma autoridade romana. Quando você olha para a vida de um centurião, o que é um centurião? O centurião é o chefe de uma centúria. Centurião, ele é um chefe de uma centúria, um batalhão de 100 homens. Se você tem uma corte é um grupo de 600 soldados. Cada corte tem um centurião. Se você tiver uma legião que são 6.000 soldados, existe 59, olha o detalhe, existe 59 centuriões. Ué, mas não tinha que ter 60? E esse que faltou para formar? Esse é o famoso primi ordine. Nos shows, lembra de quando houve ali o homem levantado de centurião, ele é levantado como primi ordine. Quem é o primi ordine? É o primeiro da ordem. É aquele que, meu amado, ele é aquele centurião que está à frente de todas as coisas. Porque o primeiro da corte é aquela que tinha a proeminência. Aquele que tinha toda a autoridade. O centurião, meu amado, para você ser centurião, você tem que ter responsabilidade e equilíbrio. Porque você agora estava cuidando de vidas. Você tinha que ser um bom transmissor daquilo que você recebia com ordens. E transmitir para vidas aquela autoridade que você tinha. Quando você olha para a vida do centurião, meu amado, agora tu imagina. Quando você olha esse centurião, um homem que tem toda a autoridade de fazer tudo aquilo que ele poderia fazer, porque ele tinha autoridade para isso. Pastor Lulinha, mas por quê? Porque Roma, ela influenciava aquele momento. Porque Roma, naquele momento, era a autoridade que dominava aquele ponto. Quando você olha lá, Atos 1:8, semeei meus testemunhos, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, que de Paulo foi, Roma, era o centro da autoridade romana. Se você for lá em Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, cada carta daquela, cada cidade daquela estava no domínio romano. Quando você olha a epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala que tua luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, esses dominadores desse mundo tenebroso.
E quando ele fala da armadura de Deus, para você venha colocar a capacete da salvação, a couraça da justiça, cingindo com a verdade, embraçando o escudo da fé, manejando a espada do Espírito e calçando o calçado da preparação do Evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo estava falando de as roupas de um soldado romano. Porque ele estava preso em Roma quando escreveu essa epístola. Então, Roma e as características de Roma estavam em todo canto em que um discípulo olhava. Por isso que esse centurião, ele tinha a autoridade do local. Quando você vê lá em Hebreus 4:12, que diz que a palavra do Senhor é uma espada mais cortante do que espada afiada de 2 gumes. É uma espada romana, cerca de 60 centímetros com 2 gumes. Todo aquele ambiente era influenciado por Roma, porque o povo escolhido queria ser liberto de Roma. Mas agora me chega um centurião, umas características totalmente diferentes do domínio romano. Um homem que se mostra agora piedoso, que tem um testemunho maravilhoso, aquele que todo mundo vê que ele tem autoridade, mas ele tem uma autoridade diferente. Porque ele começa a chegar agora em Jesus e ter uma conversa linda e maravilhosa. Meu amado, se você deixar a sua vida se chegar a Jesus para ter uma conversa maravilhosa daquilo que você está sentindo ou precisando, ele vai enviar uma palavra para encontrar um endereço da sua dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Lucas, agora vamos voltar para Mateus. Deu para entender naquele panozinho de fundo como era o testemunho desse centurião. E é bacana que hoje eu estava vendo de novo, né? Showzinho, vendo as características desse centurião, e é tremendo. Cada detalhe que você vê ali no filme, eu não sei, tirando as licenças poéticas, né, da situação, mas até hoje eu estava vendo uma cena quando as vidas estavam chegando para Páscoa e ele começa a ajudar uma pessoa, né? O pessoal estava montando uma barraquinha. Aí daqui a pouco, não sei se vocês lembram dessa cena, daqui a pouco ele olha assim, vou ajudar, porque a barraquinha estava toda tremendo. Aí ele pegou uma corda. Lembra disso, quando ele pega uma corda? Alguém lembra? Alguém? Só eu que vi essa cena. E tem um detalhe, aonde ele pega a corda, o suporte é o formato de uma cruz. Aí eu falei, gente, que tem um mistério ali, hein? Ali é como se ele estivesse pegando na cruz aquilo que era necessário para ele poder cuidar daquele que está próximo. Eu falei, gente. E daqui a pouco, na outra tomada, da ponta que vinha, aí aparece a cruz certinha. Eu falei, tem algum mistério aí nessa cruz. Porque, meu amado, Deus tem os seus mistérios para nos ensinar na vida daqueles que passaram e estão registrados na Bíblia do Senhor, na palavra do Senhor, grandes informações para as nossas vidas. Aquilo que o centurião viveu foram experiências maravilhosas com Deus e ele, mas um exemplo maravilhoso que Deus vai ter experiências maravilhosas com a tua vida, se você crer. Amém. Jesus é aquele que pode. Glória a Deus, aleluia. Voltamos agora no versículo 5. Como são lições, vamos deixar que as lições sejam aqui nos ensinadas por cada versículo desses 5 ao versículo 12 de Mateus 8, amém? Olha que forte, voltando, olha como muda. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Aí você vê, mas centurião não tem autoridade? Julião? Centurião tem autoridade? Meu amado, a autoridade do centurião é tão forte, que esse implorando aqui você começa a ver o coração da vida deste homem. Porque o soldado romano, não estou falando nem de centurião, do soldado romano, ele tinha direito de fazer com a tua e com a minha vida, se estivesse passando diante dele, o chamado recrutamento compulsório de Roma. Por isso que Jesus deixou registrado, Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 41. Se alguém mandar te obrigar a andar uma milha, aqui Jesus falou, ande 2. Porque o soldado romano, ele podia falar para você, que estivesse passando diante, opa, vem cá, pega minha armadura, pega minha mochila, pega tudo que eu tenho, leva uma milha. Que Jesus estava falando naquele final, quando não joga no chão, não. Você não quer que eu ande mais uma? Para justamente quebrar esse estigma
daquilo que é autoridade para aquilo que está sendo feito naquele momento. Outro recrutamento compulsório famoso, Mateus 27, 32. Quando Jesus estava carregando sua cruz e encontra Simão Cirineu. E o soldado fala, ó, ajuda a carregar. Tanto é que quando você vê naquela, não sei se é aquele filme do Mel Gibson, acho que é do Mel Gibson, que ele fala assim, não vou carregar. Aí o soldado, você vai carregar. Então que todo mundo saiba que eu sou inocente. Porque a crucificação era para um que tinha sido acusado de alguma coisa. Porque a crucificação só passava quem tinha alguma dificuldade, entre aspas, na justiça. Mas o recrutamento compulsório é para mostrar que eles tinham autoridade. O centurião podia chegar para Jesus, vem comigo. Não é isso? Tantas igrejas estão fazendo isso, né? Jesus, vem comigo. Eu determino, porque eu não aceito, não. O centurião que tinha agora toda a autoridade e um recrutamento compulsório romano, ele chega agora diante de Jesus, implorando. Meu Deus. Aleluia. Muda, não é? Como nós estamos chegando diante do Senhor para entregar a Ele as nossas petições? É pé na porta ou humildemente implorando para que Ele venha fazer e alcançar aquilo que necessitamos que seja feito? Amém, Senhor. Aleluia. Lições de um centurião em Cafarnaum. Meu Deus. Glória a Deus. Ah, papai da glória. Olha que coisa linda, ó. Implorando. Versículo 6. Sendo meu criado, olha, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Agora, o centurião começa a mostrar uma compaixão, porque, meu amado, era servo de um centurião. Era um empregado meu. Mas não, ele chega com o coração voltado para aquele que pode fazer. Meu amado, o que nós temos na nossa casa? Está lá, deitado na cama, paralítico, com dificuldade. Às vezes viemos na casa do Senhor, vimos um louvor, uma palavra maravilhosa, né? As oportunidades que nós vimos aqui, palavras que vêm da parte do Senhor. Aleluia. Nós não saímos da mesma forma que nós entramos. É verdade. E quando chegamos em casa, vamos encontrar a nossa dificuldade ainda paralítica, horrivelmente enferma, em cima de uma cama, porque não levamos para a nossa casa aquilo que entregamos no altar do Senhor. Minha amada, essa semana eu comecei a ler a Bíblia em 100 dias, já viu? Leitura da Bíblia em 100 dias. Aí olha, minha Bíblia toda rabichadinha, né? Mas eu li uma matéria, o cara falou uma coisa que eu achei tremendo, gostei. Ele falou, quando você for ler a Bíblia, é Jesus ligando? Jesus está ligando. Amém, Senhor. Aí quando nós, né? Jesus ligando, Jesus, amém, Senhor. O que aconteceu? Aí eu falei, gostei. Vou ler a Bíblia agora, esvaziando a xícara para provar do Senhor. Porque nesse podcast que eu vi, o cara falou que a Bíblia é tremenda, é um livro de detalhes. Amém. Aí comecei a ver coisas na vida de Abraão que eu não tinha visto. A questão dos altares. Aí eu não sei o que está acontecendo lá em casa, que, minha amada, tem uma dificuldade em relação à nossa escala da nossa pregação da terça-feira, não é isso? Quando na escala da terça-feira, aí, alguém? Nada, lindona, faz parte. Na nossa escala da terça-feira, porque tem 2 terça-feiras que eu estou pregando. Falei, gente, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Porque o pessoal, não, vai você, depois a gente vê a escala. Eu falei, olha esse manto aí. Eu trouxe justamente falando sobre o altar que Abraão ergueu. E ali eu falei com as meninas algo que o Senhor me ensinou com a vida de Abraão. Nós que construímos altares. O altar que somos nós que construímos. A forma como nós vamos chegar diante do Senhor para fazer as nossas petições e colocar Ele patente de tudo aquilo que nós necessitamos. Porque o ponto de contato da vida de Abraão com Deus, Deus se apresentava e ele justamente fazia um altar para que naquele ponto de contato fizesse, né, o contato de uma forma linda e maravilhosa. Há pouco tempo eu vi uma pregação linda e forte do pastor Mac, acho que é Mac Anderson o nome dele.
O nome dele é Mark Anderson. Ele tem uma exegese tremenda. Ele tem umas tiradas assim, que fica olhando assim, gente, que coisa maravilhosa. Ele pregando sobre o altar secreto. Eu fiquei curioso, né? Altar secreto. O que ele fez? Ele trouxe aquela passagem de Josué, capítulo 4, onde o Jordão para que o povo passe em pé enxuto. Mas naquele momento, a direção foi quando os sacerdotes pisassem no Jordão e ficassem no meio do Jordão, ele separasse 12 homens de cada tribo para depois construir um altar para ficar como memorial para o povo escolhido, que eles passaram em pé enxuto pelo Jordão. Tranquilo até aí? Ele separou, construiu, tanto é que pós-Jordão é chamado de Gilgal. Gilgal quer dizer aliança de pedra, porque ali está um altar. Mas só que o texto diz que Josué construiu um altar dentro do Jordão. Ele separou pedras e construiu um altar também com 12 pedras no Jordão. Mas aí aquela história, o Jordão não voltou? Por isso que é o altar secreto. Por isso que o Jordão tem tantos testemunhos ali, porque existe um altar de Deus dentro do Jordão. Que mistério é esse? Aí eu falei, gente, o que é isso? E ele começou a trazer, né, tudo aquilo que você vai ver nas questões do Jordão, porque ele tem um altar dentro do Jordão. E no final, o que ele fala? Mas todo altar precisa de um cordeiro e de um espírito, né, e um fogo. Aí daqui a pouco, aonde ele chega no final da sua pregação? Eis que João Batista está batizando no Jordão. Eis que chega o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória. Ei, da vassoura canta. Olha a pregação do homem. Mas está faltando fogo? Está faltando fogo? Eis que o céu se abre, vem a forma corpórea, o Espírito Santo, a chama do Senhor no altar. Meu amado, imagine tudo isso se apresentando um local onde você vai colocar diante do Senhor, no seu altar pessoal, a sua petição. Amém. Você vai chegar implorando, vai montar o seu altar diante do Senhor, vai apresentar aquilo que está enfermo na sua casa. Às vezes aquela enfermidade não é sua, é de alguém, não importa, mas você é co-participante de tudo aquilo que acontece na sua casa. Você vai apresentar na totalidade das coisas e Deus vai alcançar aquilo que necessita ser restaurado na sua casa. Aleluia. Porque quem faz os altares somos nós. Amém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Achei forte demais essa pregação, hein? O altar secreto, pastor Mark Anderson. Amado, por quê? Qual é a virtude daquele que aprende? Ter o coração para poder aprender mais e mais. Qual é o jargão pessoal do pastor Lulinha do seu coração? Quanto mais aprendo, menos eu sei. Quando mais me aproximo do Senhor, ainda me sinto muito longe. Porque tantas coisas nós temos que aprender ainda. Amém. Por isso que as lições do centurião vai trazendo isso para as nossas vidas. Olha só. E quando Jesus, no versículo 7, ouve tudo aquilo que o centurião falou, de uma forma linda e maravilhosa. Olha o que Jesus diz. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Na hora, né? Meu amado, Jesus ouve as suas orações. Mas no tempo dele vai ser feito. Jesus ouve as nossas orações, mas no tempo dele. Glória. Que será? Glória a Deus. No mundo espiritual ele já mandou, irei curá-lo, Amém. mas é no tempo dele. Oh, Deus. Irei fazê-lo, mas é no tempo Oh, dele. Deus. Irei Aleluia. executar, mas é no tempo dele. Aleluia. Porque ele nos acompanha. Ele nos acompanha. Que coisa linda. Olha no versículo 8. Mas o centurião respondeu. Olha, 2 pontos explicativos. Senhor, não sou digno que entres em minha. Porque ele não queria. O centurião não queria que Jesus entrasse na casa dele. Não fez a faxina da semana. Não é isso? Não. Porque se a gente for olhar a vida do centurião romano, de uma vida, né, que trata e trabalha com as coisas de Roma, você vai ver muitas situações espirituais das características da religião de Roma. Roma tem o seu panteão romano, tem as suas divindades, tem as suas características. Só para você ter uma ideia, o próprio César era um ser divinizado. O homem em vida era um Deus. A própria Roma era tida como uma entidade. E ela tinha vários maridos. Que eram os maridos
de Roma. Ele tinha ali o bonitão, né? Tinha o Júpiter, ele tinha ali Marte, ele tinha o Quirineu. Pastor, não estou entendendo, eu vou explicar. O bonitão de Júpiter era a divindade superior. Marte era o deus da guerra. Quirineu era aquele que trazia a provisão. Então havia um costume romano nas casas dos romanos, onde tinham todos os altares para Júpiter, para Marte, para Quirino. Mais à frente, esse Júpiter se tornou Júpiter Maximus, né? Não tem Optimus Prime, não tem. Ele se tornou Júpiter Maximus, aí mudou do meio, virou Juno, e Quirino entrou agora Minerva. Meu Deus. O panteão romano, meu amado, é só misericórdia do Pai. Tanto é que não tem os famosos principados e potestades. Roma é dividido por Pomerium. O que é Pomerium? Regiões onde Júpiter atende, regiões onde Marte atende, regiões onde Quirino ou Minerva atende. Se você for ver aí lugares como Roma, né, que são famosos, né, da cultura religiosa romana, lá tem a Itália, você tem Roma, e dentro de Roma tem o Vaticano, que é um Pomerium. É uma região que vai ser trabalhada nesse sentido, por causa das autoridades romanas. Agora, esse homem não queria que Jesus entrasse, porque ele tinha várias dificuldades nesse sentido. Porque ele já conhecendo já como viviam os judeus, e muito mais agora Jesus, na proximidade da sua bênção. Ele não queria que Jesus se chocasse quando entrasse. Ou as vidas que viram Chosen, viu quando a criança dele foi curada, o servo dele foi curado? Quando ele entra em casa, vocês lembram dessa cena? Alguém viu? Viu? Ninguém viu, né? Ninguém? Hoje eu estava prestando atenção, né? Quando ele entra em casa, a primeira coisa que ele faz, ele apaga as velas, né? Ele apaga as velas. Se você notar, ele apaga as velas aqui, por exemplo, onde tem, né? Entre aspas, né? De Júpiter, não, vou botar aqui, ó. De Juno e de Minerva. Quando você olha do lado, tem um busto gigante do César, que para ele é uma divindade. E se você olhar na parede da casa, tem o Júpiter Máximos, que agora, no grego, ele se torna Zeus. Olha. Então, todo um ambiente religioso. Agora ele falava, eu não sou digno que entres na minha casa. Meu amado, a dignidade é um mérito que só Deus nos dá. Amém. Por isso que quando nós chegamos diante dele, meu amado, chegamos pensando que somos dignos de tanta coisa, né? Mas quando chegamos diante do Senhor, Ele tira todos os carrapichos, Ele coloca o óleo na nossa cabeça, tira tudo aquilo que nós trouxemos do mundo, né? Para nos tornarmos úteis para Ele. Em novidade de vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que coisa linda. Por isso que ele fala aqui no texto, ó. Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Meu Deus. Agora, esse centurião, ele está começando a chamar a atenção de Jesus. Por quê? Porque tantas vezes as pessoas exigem que Jesus esteja, que Jesus faça, que ele permaneça, que ele chegue, não é isso? Tanto é que quando eu estava lendo isso aqui, eu vi um comentário falando e comparando esse momento, quando Marta reclama com Jesus, quando Jesus chega 4 dias depois que seu irmão morreu, não é isso? Marta podia estar chegando, meu amado, você chegou, ela falou, se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Não é isso? Se você estivesse aqui, mas Marta, sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê, não morrerá eternamente. Crê nisso. Quando nós compreendemos a totalidade dos poderes de Jesus, a gente vai compreender que Ele pode fazer. Mas, pastor, ainda não vi acontecer, mas vai acontecer. Aleluia. Naquele momento que a sua vida se encontrar naquele momento, o próprio Jesus, em Mateus 10, ensina aos discípulos, quando entrar na casa, declara a paz. Se ela encontrar repouso, ela ali permanecerá, senão a paz retorna. Meu amado, nós temos que estar de uma tal forma do Senhor, que as promessas do Senhor encontrem repouso em nossas vidas. Amém. Nós estamos já preparados para receber.
não para repelir as bênçãos do Senhor. Meu Deus, Aleluia. que coisa forte, hein? Olha a explicação. No versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo, este vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Repetindo, hein? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens. E digo, este vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz, meu amado. Agora o centurião está falando que ele conhece da autoridade. O que é uma autoridade? Aquele que tem poder de fazer sobre. Aquele que tem o poder de fazer aquilo que naturalmente a gente não consegue fazer. Agora ele está falando que nas palavras de ordem, para aqueles que são soldados dele, os soldados atendem. Para aqueles que ele comanda, ele sabe que obedecendo, a ordem vai ser cumprida, não é isso? Essa semana eu fui fazer uma instalação de um equipamento de hematologia lá no Hospital Central da Marinha. E ali mexe muito com a minha vida, meu coração, porque foi um dos últimos hospitais que eu levei a minha irmã. Mas só que quando era guria, era o quintal da minha casa. Por quê? Porque meu pai sempre levava a gente naquele ambiente. A gente tem que, para subir, eu tenho que passar no Arsenal de Marinha, onde meu pai me levava quando ele fazia o serviço de Marinha. Ali eu fiz o meu estágio de eletrônica, CTM, sendo eletrônica da Marinha. É engraçado que fui fazer atendimento, faltou uma peça, estou descendo, e estava me lembrando. É engraçado, né? Quando eu passava aqui a pé, na época do estágio, falando, um dia eu vou passar aqui de carro. Meu Deus, que mistério, né? Mas aí você começa a ver a questão das autoridades ali, olhando assim, né? Porque se eu tivesse servido com meu pai, depois fui entender isso, né? Jovem é fogo, né? Jovem, ó, se liga, jovem. Jovem é fogo. Se eu tivesse feito tudo aquilo que meu pai tivesse direcionado para ter feito, hoje eu já estava na reserva da Marinha, tanto ou militar ou na parte civil, porque a parte federal também me chamou e na época eu não quis. Não, tá bom aqui. Jovem é fogo, né? Jovem é só misericórdia. Aí estou instalando o equipamento, aí daqui a pouco chegou a comandante que vai assumir o Hospital Central da Marinha e estava com o comandante da parte de hematologia. Daqui a pouco ele começou a descrever os equipamentos. Pô, mas daqui a pouco esse comandante ele descreveu o equipamento que eu estava instalando de uma forma assim, sabe? Com aquela autoridade. Falei, gente... Aí eu falei até com a menina que estava ali, pô, ele entende. Eu falei, não, ele é muito capaz, é muito bacana. E ele atendia também, era comandante do Marcílio Dias nessa área. Aí eu falei, gente, aí você vê aquela autoridade que conhecia aquilo que estava, porque ele sabe o poder da ordem que está sendo feito. Ele consegue um ambiente, ele consegue extrair daquilo que está diante dele o melhor que ele pode extrair. Porque, como eu falei no início, um bom transmissor, antes ele tem que ser um bom receptor. Eu tenho que aprender a receber as palavras do Senhor no meu coração, para que no tempo oportuno eu venha a transmitir a convicção e a certeza que aquilo que eu necessito vai chegar para a minha casa. Amém, meu Deus. A lição do centurião fala muito com a minha vida, porque você vê que é um homem que não deveria nem estar ali, diante do Senhor, mas ele tem humildade suficiente para estar diante. É como se o centurião reconhecesse no Senhor Jesus o Senhor dos Exércitos. Amém. É como se o centurião reconhecesse no Senhor Jesus toda a autoridade que é necessária para fazer. Eu estava vendo também essa cena do centurião, mas naquele Jesus mais antigo, né? Jesus de 76, aquele que tem os olhos claros. Quanto tempo nisso. Jesus de 76, né? Aquele que tem os olhos claros, né? Quando ele expulsar os demônios, ele faz uma mão assim, né? Em nome de mim mesmo, né? Jesus, ele expulsando ali. Aí quando chega o centurião, é bacana que até aquele, esqueci o nome do atorzinho, mas ele era um ator, aquele da época. E ele chegando nas características de Lucas. Ele pedindo autorização, chega, mestre, né? Ele ensinando. Mas na humildade. Já viu o pintinho molhado, né? Chegou. Senhor, estou interrompendo. Mas o meu servo, que eu muito prezo, está paralítico na cama, necessitando, não, vamos lá, não sou digno que entre na minha casa,
Mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu falo para aquele meu servo, faz, ele faz. Se eu falo para os meus soldados, faz, eles. Eu compreendo o poder de autoridade. Eu conheço o poder de uma palavra falada. Eu conheço o poder daquele que tem o comando. Meu Deus. Glória a Deus. Meu amado, se você e eu lembrasse dessas circunstâncias e dessa autoridade em várias situações da nossa vida, muitas coisas seriam diferentes. Verdade. Porque nós deixaríamos para o Senhor usar toda a sua autoridade, em vez de a gente tentar agir com o braço forte. Não é isso? Eu estava, quando falei para vocês que estão olhando a Bíblia de novo, né, de uma forma linda, maravilhosa, quando você chega naquela parte de Agar, né? Essa misericórdia do Pai. Agora ali, a bonitona, né? Da Sarai, né? Não era Sara, era Sarai. Aí querendo ajudar Deus nas suas promessas, né? Não é isso? Aquele manto, né? Aí você olha, aí Abraão lá olhou para a egípcia, né? Morena, queimada pelo sol, do Egito, já olhou de lado, não vou fazer esse sacrifício. E ali veio Ismael, né? Fez aquele sacrifício. Mas é engraçado que uma coisa que eu não tinha notado, você vê, né? Que Isaac e Ismael é um nome que foi dado por Deus. E Abraão não escolheu. Deus que falou para que botasse o nome de Isaac e de Ismael, Porque Deus, ele sabe o nome das coisas. Ele conhece que cada local tem o seu pormenor para que a sua vontade seja ali estabelecida. Aleluia. Você vê que chega naquele momento triste e chato quando nosso amado Isaac nasce. E agora Abraão tem que despedir, né? A sua ali dói no coração a Agar. E Agar quer dizer voo, Agar quer dizer viagem, Agar quer dizer, né? Aquela situação que você vai sair daquele local da promessa. Mas quando Agar estava lá em Bel-Roi, onde ali ela ouviu, mas não viu. Bel-Roi quer dizer, ela ouve, mas não vê. Ela ouve a voz do Senhor, falando para que ela fizesse tudo aquilo que era necessário fazer. Mas quando chega esse momento, quando Abraão despede a sua serva, Agar, o seu filho Ismael, só com um odrezinho de água e um pãozinho, né? Não podia dar um negocinho melhor. Eu falei, Senhor, um homem, não sei, um homem cheio de posses, estrategista, não podia ter dado algo melhor, mas é plano do Senhor. E quando Agar fica, olha só, quando Agar fica a um tiro de arco, cerca de 150 metros de distância para não ver a criança morrer. Mas só que houve um clamor na terra. A criança chora. E Deus fala, eu ouvi o choro da criança. E quando ela olha para trás tem um poço. E ali ela começa uma nova vida com aquela criança. Porque Deus ouviu o choro daquela criança. Porque é filho de Abraão. Meu amado, se o filho de Abraão fez isso, agora imagine você que é filho de Deus. Ele escuta o seu choro. Ele escuta os espremidos, os gemidos da tua alma. Ele ali coloca um poço. Para que você venha ali, ó, aquela água que nunca falta. Você venha lembrar que ele não esqueceu da sua promessa. Meu Deus, que coisa linda. E tudo isso numa autoridade, hein? Porque estamos falando da palavra falada, da palavra dita. E agora no verbo da vida. Olha o versículo 10. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como? Fé como? Esta. Meu Deus. Agora Jesus ele fala, em verdade vos digo. E é o famoso em verdade Jesus. Toda vez que ele fala em verdade, é dupla afirmativa. Porque esse em verdade no original é um amém. Em amém, amém. Nesse amém ele fala assim, eu concordo que assim seja. Que fé como essa eu nunca vi em Israel. Meu amado, volto a afirmar, falei até na ministração. Agora Jesus, o Nazareno, o Messias de Israel, diz que nunca viu uma fé dessa em Israel. E encontra agora na vida de um homem gentil. Ele compreendia aquilo que Jesus podia fazer. Uma palavra de ordem. Mande uma palavra apenas. E o meu servo será curado. Meu amado, glória a Deus.
Se o Senhor Jesus te acompanhar hoje com uma palavra apenas, aquilo que está na sua casa será curado? Amém, Senhor. Aleluia. Porque ao mesmo tempo que nós construímos altares, nós somos aqueles que chutamos as bênçãos para longe, né? Na hora que a semente vai cair na terra, a gente dá um bico para longe, né? A semente vai cair, nós pá! A semente está diante de nós. Ela podia chegar o tempo de chegar naquele momento para ela germinar e frutificar. Teve uma época lá na empresa que eu trabalhava, na biodinâmica, que houve várias dificuldades lá. Aí quando houve dificuldade, chamaram os crentes para orar, né? Aí era culto todo dia, que deu ruim, né? Era culto todo dia. Deu ruim, era culto todo dia. Tem um irmão lá que queria até fazer um ato profético, queria lavar a calçada com óleo. Eu falei, irmão, uma vigia, cara. Os donos da empresa, né, estão sendo alcançados pelo Senhor, mas é de outras religiões. Tu vai colocar aí, vai ter problema, filho. Vamos usar de sabedoria. Meu amado, o endereço do céu é um joelho dobrado. Porta fechada, de dentro do quarto, o céu fica aberto. Então vamos usar de sabedoria. Aí tinha culto todo dia. Aí culto, coisa linda, mas quando chegava dentro do departamento técnico, meu irmão, era só misericórdia. Era só palavra de maldição. Isso aqui tem que explodir. Isso aqui tem que não sei o quê. Eu falei, gente, mas acabamos de orar para que, né? O Senhor opere um milagre. Teve um dia, meu irmão, ficou feio. O irmãozinho estava lá, eita Deus, opera esse milagre, ô papai. Aí entrou no departamento, isso aqui tem que explodir. Aí quem estava passando, uma das sócias da empresa. Aí falou assim, ó, quando explodir, que eu não esteja aqui junto com você. Não é isso, meu amado? Como nós temos testemunhado, e eu volto a afirmar, nas lições do centurião, esse homem é gentil. Esse homem tinha reconhecido que o Senhor Jesus é aquele que podia resolver o problema da vida dele. Porque ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. E é esse Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amém, Jesus. Olha que lindo, hein? Admirou-se Jesus e disse que seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaac e o reino dos céus. Meu amado, agora tu imagina uma fé dessa sendo propagada desde o Oriente, onde o Evangelho começou a ser propagado, onde o Ocidente, onde o Evangelho vai chegar, onde o sol nasce até onde ele se põe, né? Do Oriente ao Ocidente. Vidas veriam, porque um homem reconheceu em Jesus um poder tal, aonde por uma palavra apenas ele sabia que o servo dele seria curado. Todo domingo, na oportunidade que nós temos aqui na Assembleia de Deus Alto Moriá, há sempre uma palavra. Nas oportunidades dos pastores, daqueles que estão também na linha de ensino, e trazendo a palavra para que a gente venha compreender quem é Jesus para nossas vidas. Aleluia. Aí eu pergunto para mim e para a tua vida, por que o milagre ainda não chegou? A dificuldade está em Deus ou está em nós? Às vezes nós queremos pouco. Às vezes nós queremos pouco. Às vezes a gente está orando e, Senhor, será? O famoso será, né? Será que vai ser? Será que vai dar? Será que vai acontecer, meu amado? É no tempo dele. Volto a afirmar, um centurião que tem toda a autoridade. Agora compreende que Jesus tem toda a autoridade sobre aquilo que ele podia fazer sobre o filho ou esse servo, que até algumas versões botam até o nome dessa criança aí, desse jovem, de pai. Tem algumas versões que falam de pai. Eu estava procurando sobre isso. Falando como. Já viu quando você fala assim, né? Carinhosamente chama um filho, né? Ô mãe, ô pai, né? Ô mãe, ô pai, vem cá falar com a mãe e pai. Tanto era o carinho que esse centurião tinha sobre a vida dessa criança. Aí, por conseguinte, pode ser até esse motivo que Chose aparece
nesse relato, ele como centurião, como buscando a cura para o seu filho, que ele teve, né, na lição, na expressão poética lá, um filho fora do seu casamento, filho da sua serva. Isso ali eles colocaram em chose. Isso não tem fundamento, mas no sentido você começa a compreender que ele foi buscar porque ele se sentia penoso nesse sentido. Mas agora esse centurião aqui, ele foi buscar porque ele sabia que Jesus podia fazer na vida dele. Meu amado, hoje você veio aqui buscar no Senhor aquilo que ele pode fazer por essa causa que você está se apresentando hoje. Não é isso? Essa causa que ele está se apresentando hoje. Meu Deus! E detalhe, Abraão, Isaac e Jacó, que ele, né, os filhos vão sentar junto com eles na mesa, né, quando ele fala aqui, né? Virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Meu amado, Abraão, Isaac e Jacó foram famosos pelos seus poços, mas também foram famosos pelos seus altares. Ele apresentava ao Senhor aquela intimidade. E eu gosto muito de Abraão, e nós lembramos muito isso nas escolas bíblicas aqui na nossa IBD, que Abraão, ele não tinha aquilo que você tem. Ele hoje, você tem a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, creme de la creme, você tem o Espírito Santo. Abraão não tinha. Ele recebia uma palavra do Senhor, caminhava, imagina, né, vovó Dalice, minha mãe Dalice, 13, 15 anos sem ouvir a voz do Senhor. Aí que eu descobri alguma coisa dos 100 dias lendo a Bíblia. Porque Ló foi separado de Abraão. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Por que Ló foi separado de Abraão? Porque o que Deus fala lá em Gênesis 12, sai da tua terra, né? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Ló era da família ou era da parentela? Eu li, eu estava na cozinha, né, fazendo aqueles afazeres, e estava tendo alguma coisa sobre Ló. Aí quando ele falou, eu falei, gente, pesquei, é isso. Porque chega aquele momento que começa a ter contenda. Contenda, e o Abraão, ele fala de uma forma, meu amado, não vamos contender, porque nós somos parentes chegados. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló já olhou logo aquelas campinas verdejantes ali, né? De Sodoma e Gomorra. É aqui que eu vou ficar. Não é isso? O que aconteceu com Ló? Então, para você ver o tipo de coração que tinha o nosso amigo. Ló parece que é, né? E era um descendente mais até, né? O Eutico, né? Aquele jovenzinho que caiu da janela. Quando o Eutico caiu, estava na janela vendo o culto a noite toda. Ele caiu para dentro ou para fora? Tem gente que podia cair para dentro da igreja, né? Mas ele caiu para fora. Porque há dificuldade no entendimento daquilo que o Senhor tem com as nossas vidas. Mas Deus nos dá um entendimento para que através da mesa que vai ser preparada com Abraão, Isaac e Jacó, iremos sentar junto com aqueles que têm as promessas do Senhor. Aleluia. Aí você vai sentar com aqueles que têm a promessa. Aí tudo aquilo que você está vendo vai chegar no tempo oportuno para a tua vida. Aquela cura que você está buscando, né? Irmã Rosa, aquela cura, as respostas que, né? Que a nossa advogada está esperando na justiça. Ei, pai. Aquelas vitórias que a irmã Dalice está esperando, né, para suas filhas e para sua neta. Se você olhar todo o ambiente, você busca uma resposta no Senhor. Mas Ele é aquele que tem toda a autoridade para executar. Glória, meu Deus, aleluia, que coisa linda, hein? Glória a Mas Deus. também com o seguinte, ó, no versículo, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, meu amado. E os filhos dos reinos são aqueles, na época, os judeus que não compreendiam o que Jesus era. Jesus, ele veio para o que é seu, não é isso que aponta para lá, e os seus que apontam para o povo e não reconheceram. É preciso um centurião, um gentil, registrar nas escrituras que Jesus é aquele que haveria de vir. Um homem que ajudou a edificar uma sinagoga, um homem que ajudou a ter um testemunho dos demais, agora apresenta nas lições de um centurião uma forma maravilhosa, compreendendo que se Jesus mandar apenas com uma palavra, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas manda a palavra apenas, que o meu servo será curado. Meu Deus, que fé é essa, meu amado? Já pensou você orar nesta noite e essa oração alcançar o teu lar? Porque você está aqui.
Mas aquilo que você deixou lá, eita, o que você deixou em casa hoje? Está necessitando da palavra, de controle do Senhor? Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bispa, pode chegar. Nossa amada, Pati, detilhando alguma coisa aqui. A gente está caminhando aqui para o fim. Vocês são demais. Lições de um centurião. Lições de um centurião. Meu Deus. E o melhor de tudo, em Cafarnaum. Chegou aí, meu? Sabe tudo. Olha o que diz o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi Curado. Meu Deus. Agora imagine o Senhor Amém, Jesus. falar contigo nesta noite. Seja feito conforme a sua fé. E aquilo vai acontecer. Meu Deus, que benção. Verdade, meu Deus. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer a obra do Senhor em vários lugares. Quando eu estava terminando essa palavra hoje, né? Ontem eu estava gravitando no ambiente do centurião e estava hoje, né? Ontem e hoje. E só me lembrou desse fato. Eu falei, gente, eu nem me lembrava disso, mas o Espírito Santo é aquele, né? Que nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dito em nosso coração. Nas minhas andanças aí, como meu coração missionário, há muitos anos atrás eu vou fazer um trabalho missionário no lixão de São Gonçalo. Alguns vão lembrar, né? E é forte, que você chega num ambiente que as pessoas já te avisam que você chegou. Tem, entre aspas, uma autoridade no local. A autoridade falou, ó, já sabemos que vocês estão aí. Positivo. A gente não podia filmar, a gente não podia fazer nada. O lixão de São Gonçalo tinha um símbolo internacional de risco biológico. A gente não podia chegar, mas as crianças andavam pelo meio do churume, as crianças andavam em situações, você caminhava pelas ruas, você não sabia o que era um chiqueiro, o que era uma casa. Não sabia. Você ficava olhando assim para tentar entender se aquilo era uma casa ou era um chiqueiro. Diante do Senhor eu estou falando isso. Horrível, o ambiente tão forte lá, que nós soubemos que na semana que nós chegamos lá, que uma família achou uma carne no meio do lixão, consumiu aquela carne. Uma das crianças foi a óbito e outra conseguiu se salvar e a mãe também ficou muito mal. E quando foi descobrir o que era aquela carne, sabe o que aquela carne que as crianças estavam comendo? Um seio canceroso. Misericórdia. Distante daqui? Do outro lado aqui da Baía de Guanabara. Verdade. E chegou o momento que a gente estava fazendo o evangelismo e ali nós começamos a nos apresentar. Eu fui doutor na peça, né, fazendo aquelas nossas brincadeiras que nós fazemos, mas tem um momento que as crianças estavam chegando, qual a estratégia? Você alcançar as crianças para chegar em casa. Mas daqui a pouco me catuca e fala assim, Lula, tem como orar por essa criança? Porque ali a gente foi fazer o rosto de um palhacinho, né? E ela falou assim, tia, faz um palhacinho chorando, porque os meus pais estão brigando lá em casa. E eu estou muito triste. Faz um palhacinho chorando. Aí, quando falaram isso, eu falei, Lula, esteja orando por ele aí. Eu falei, vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus, para que enviasse uma palavra para aquela casa. Então acredito que ali nós oramos por aquela criança, da vassoura de Cantarabaçá. E quando eu acabei de orar por aquela criança, ela me deu um abraço tão gostoso. Ela me deu um abraço tão gostoso. Me deu um beijo e correu para casa. Como se fosse ver e compreender e entender o que havia acontecido. Através de uma palavra e de uma oração. Tu acredita nisso? Glória a Deus. E daqui a pouco a gente estava se preparando para trazer uma palavra nesse lixão. O que aconteceu? Aí me catou, qual que está ali? A mãe da criança. A mãe da criança já tinha chegado no local, já tinha confessado a Cristo,
já estava ali sendo tratada pelo Santo Espírito, e a criança estava ali já com um rostinho totalmente diferente. Aleluia. Porque uma palavra de ordem alcançou aquela família. Amém, meu Deus. E é diferente aqui nesta noite, não fique de pé. Amém, Jesus.